Olá e seja muito bem-vindo ao canal Smart Crypto. Hoje discutiremos duas criptomoedas empolgantes, Polkadot e Chainlink. Mas antes de mergulharmos nesse assunto, gostaria de compartilhar uma mensagem inspiradora com vocês. Mateus 5:5 nos diz: Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Este versículo destaca a importância da mansidão e da humildade, indicando que aqueles que são gentis e humildes serão recompensados com a herança da terra. É uma mensagem que nos encoraja a vivermos com humildade, paciência e amor ao próximo. Agradecemos a todos por estarem aqui e não se esqueçam de deixar o seu like. Agora vamos iniciar o vídeo. Fala pessoal, muito boa noite, que Deus possa abençoar a sua noite. Vamos falar hoje de Link e Polkadot. Vou trazer uma atualização das análises aqui para vocês, o que eu acho sobre essas duas criptomoedas. A galera tem pedido bastante, as duas, né? Então eu resolvi fazer as duas juntas para vocês, tá bom? Bom, antes de começar, gostaria de pedir para você meter o dedão no like aí, se inscrever no canal e também convidar você para participar do nosso grupo gratuito, tá bom? Se você tem interesse em ter a mesma carteira que eu, já avisando o mercado de alta, né, o bull market, você pode assinar a carteira recomendada, tá bom? Lembre-se, pessoal, que eu falo para vocês uma coisa muito importante. Deixar para depois, tá? Depois que o mercado subiu tantos por cento para você aportar, pode ser um tiro no pé, tá bom? Então, na queda, no desespero, né, que surgem as melhores oportunidades no mercado. É claro que eu sempre falo para vocês também, não é todas moedas que vão subir como vocês esperam, beleza? Principalmente as que reverteram a sua movimentação macro, beleza? Então vamos começar. Bom, vou começar falando de Link e vou fazer um pequeno review do que eu havia falado para vocês. Quando a moeda faz isso aqui, chamado de basicamente um sweep de liquidez, né, que a gente tinha expectativa, é que ela fizesse esse movimento, mas superasse o topo, né? Mas citei para vocês nos vídeos anteriores de Link que isso aqui não deixa de ser uma quebra de estrutura, tá? Então, desde que se prove ao contrário e ela supere esse topo, a gente tem uma quebra de estrutura, uma pernada mandatória, né, de venda nesse caso. Então, quando ela começou a subir, né, eu lembro até que teve um amigo que realizou e agradeceu por isso, né? Eu falei para tomar cuidado nesse 50% dessa região, que era um order block, e foi a partir dele que deu a quebra de estrutura. Então, tem de ter defesa, e foi exatamente onde teve o fechamento, né, onde parou, e aí a Link derreteu, tá? Agora eu tenho algumas observações de mercado para ela, justamente como o Bitcoin, tá? Bom, a minha expectativa de movimentação para o Bitcoin, mesmo que ele caia agora, é que ele faça aquele movimento que eu expliquei para vocês, para ele ir testar o topo, tá? Porque o mercado precisa induzir a galera ao erro novamente, o mercado precisa colocar novos compradores, para depois ele fazer toda a movimentação que eu já expliquei algumas vezes para vocês, tá bom? Então, o que eu vejo na Link? O primeiro ponto dela que vocês têm que entender que é o seguinte, isso aqui é um fundo falso, provavelmente, tá? Se fosse para colocar de 0 a 100, 98% isso é um fundo falso. Só não posso falar 100%, como eu digo para vocês, 100% no mercado não existe, tá? Assim como certeza 100% não existe, mas o que existe é probabilidade. Então, repare que eu sempre falo para vocês sobre o mercado gerar liquidez na sua trajetória, né? Porque o mercado precisa induzir a galera que é suporte onde não é e resistência onde não é, tá? Para que, por exemplo, a galera vai vender lá no futuros, vai comprar no futuros ou até o mercado à vista e por aí vai. Bom, o que a gente tem aqui? Primeiro, que isso aqui para mim não é um fundo falso, perdão. Então, provavelmente isso aqui vai ser estopado, é uma região de dinheiro, porque repare que a sua região que deu início à quebra de estrutura está aqui embaixo.
Então não tem o porquê estar parado nessa região aqui. Não tem o porquê mesmo, tá? Então, aí eu tenho, se o Bitcoin fizer o que eu espero, né? Eu espero que a Link faça basicamente isso aqui, ó. Ela vem aqui de novo, vai romper esse topo, estopando essa galera e provavelmente vai segurar aqui na casa do 9.251, 9.300 mais ou menos, tá? Para quem trabalha no futuros, pode ser uma baita de uma venda. Só não pode colocar um fechamento aqui acima para quem for trabalhar na venda, tá? Se colocar aí tem que sair fora. E é para gente que pensa mais a longo prazo, daí seria a melhor coisa possível para Link, tá? Porque daí a gente inverteria o papel. Aqui a gente teria uma pernada mandatória e mesmo que depois, quando o Bitcoin caísse, né, a gente poderia se apoiar nessa região de compra aqui embaixo. Mas o que me preocupa na Link, que esse candle aqui, ó, assim como eu citei do Bitcoin para vocês e depois foi lá e renovou o fundo, não vai ser o último candle do movimento. Isso que me preocupa um pouco, tá? Então a expectativa é que a Link sim, ela renove esse fundo aqui, tá? De qualquer forma, mesmo que ela suba, né, se o Bitcoin fizer o que eu espero de movimentação, estopar aqui essa galera, né? Provavelmente deve dar uma beliscada aí, porque como citei no vídeo anterior, a expectativa é que o Ethereum suba até lá em cima, o Bitcoin também, e para depois cair. E a Link faria basicamente esse movimento também para depois afundar de verdade, tá? E o que a gente teria para a Link? Se ela perder essa região, pessoal, a gente tem uma regiãozinha aqui embaixo, ó, que poderia ser uma sugestão, né? Mas eu não sei não, tá? Essa região vai ficar lá da casa do 3874 até o 3287. Então, basicamente, tocando nessa região só com uma entrada de confirmação, que eu já expliquei também. Agora, uma região, como que eu posso dizer, bem interessante para a Link testar, e infelizmente é uma baita de uma queda. É lá na casa do 2,250, tá, pessoal? Onde tem um Far Valley Gap aqui. Mas o que a gente poderia ter de expectativa? Se ela fizesse, a gente vai ter que aguardar, na verdade, né? Porque ela pode também fazer isso aqui. A gente vai ter que aguardar se ela fizer esse movimento, eu digo. Por quê? Vamos supor que ela faz esse movimento quebrando essa estrutura. Tá bom. A gente eliminou essa pernada e a gente tem essa aqui mandando agora. Aí a gente vai ter que aguardar uma movimentação para ela renovar o fundo. Porque ela pode renovar o fundo igual o Bitcoin fez, né? Deixa eu só mostrar para que vocês entendam. Deixa eu colocar aqui, está no gráfico diário. Quando o Bitcoin fez esse candle aqui, ó, por último, eu avisei vocês, lembram? Lembre que não seria o último candle do movimento. Então o Bitcoin veio, renovou o candle, ó. Aí sim a gente tem um padrão de order block, tá? Então basicamente para Link poderia acontecer a mesma coisa. Aí ela não necessariamente poderia testar a região lá de baixo. Mas aí no caso tem que aguardar. Mas eu espero, se eu estiver certo, ela vai fazer uma movimentação de alta junto com o Bitcoin para testar as extremidades do mercado, tá? Afinal, como eu falo para vocês, o mercado precisa manipular a galera, induzir a galera que vai subir agora infinitamente, né? Colocar mais gente para depois ele cair. É o que eu vejo no mercado, tá bom? Agora, o que a gente poderia ver para a gente tomar um risco nessa compra para pegar essa movimentação? Se, preste bem atenção, tá, pessoal? Se o Bitcoin fizer a movimentação que eu espero, mas se o Bitcoin perder aquela região, tem que sair fora, porque aí pode cair direto e a gente tem que atualizar o que o mercado pode fazer depois, tá? Mas eu esperaria basicamente uma movimentação desse tipo para aproveitar essa movimentação. Então eu procuraria uma comprinha bem arriscada. Tem que ficar aqui abaixo desse cara. Lá na casa dos 5.914, mais ou menos, com o objetivo de testar esse cara aqui de cima, né? Lá no 9.289. Seria basicamente 57%.
de objetivo, né? Você tem uma operação de 9,02 para 1 e um stop ou um risco de 6,32, tá? Mas lembre-se, pessoal, é uma operação arriscada porque ela está parada no meio do nada. Ela só vai fazer essa movimentação que eu espero se o Bitcoin fizer aquele movimento, tá? Mas depois a expectativa é que caia também. Agora, se ela quiser mudar o seu patamar colocando um fechamento aqui acima, aí vai ser maravilhoso. E a gente faz uma nova análise, porque aí, mesmo que ela caia forte, depois na sua volta ela pode testar a casa do 11,50 mais ou menos, tá bom? É isso que eu vejo para Link. Bom, DOT. O que eu vejo para DOT? DOT está no ponto de compra, tá? Avisei vocês anteriormente sobre o ponto de compra. Aí onde ela está exatamente agora é ponto de compra. A expectativa da DOT é que a partir daqui ela vá dar um movimento de alta, e por sinal ela pode dar um belo movimento de alta, tá? Agora o que me preocupa um pouco, pessoal, na DOT é o seguinte. Tá vendo esse cara grandão aqui que iniciou o movimento? Repare que não houve negociação nesse nível de preço. Ou seja, aqui existe uma baita de uma ineficiência. Precisa ser corrigida? Precisa, tá? Então, mesmo que ela faça esse movimento, como citei para vocês, se o Bitcoin fizer isso, a DOT pode subir, mas na sua volta, na sua queda, é que ela venha testar 50% desse cara. E aí, a partir daqui, acredito sim que é a hora de comprar ela para levar ela a longo prazo, tá? Mas lembre-se, desde que ela respeite essa região. Porque não há nada adianta, pode ser a moeda que for. Ela inverter a sua movimentação macro, opa, alguma coisa está errado. Por quê? A gente adora o projeto, a gente acha maravilhoso, acha uma boa aposta, mas beleza, e cadê os compradores grandes que não estão segurando o mercado? Se é eles que mandam, por que eles estão afundando o mercado então? Tá? Então não pode acontecer esse cenário, beleza? Então é isso que eu vejo. Eu vejo que a partir de agora ela pode gerar uma bela movimentação de alta aí, tá? Já vou passar os pontos aqui para vocês. Mas na queda do Bitcoin, volto a dizer, se eu estiver certo, ela provavelmente também vai estopar essa região para testar essa regiãozinha aqui do 3 mais ou menos, tá? Então o que a gente deve se observar? Deixa eu falar uma coisa antes. Por que essa região também é importante? Porque aqui houve a primeira quebra de estrutura do mercado. Então aqui está o início da nossa pernada mandatória. Então se a gente tem uma tendência macro de alta, né? Poderia ser até boss aqui, porque ela começou em alta já. Então, se ela está numa movimentação macro do mercado de alta, tudo que a gente espera é que quando o mercado toque na sua zona de demanda, os compradores institucionais, corretoras, fundos, quem tem o dinheiro de verdade, segure ela nesses valores, nessa região de demanda do mercado, tá bom? Bom, então eu sempre gosto de deixar em aberto tudo, porque eu não sei o dia de amanhã, né? Então, o que eu ficaria de olho já falando da região lá depois que a queda começar. Porque muita gente acha que o mercado já caiu e não vai cair mais. Mas na verdade a queda ainda vai começar, tá? A gente, como citei para vocês, a gente só não sabe se ele vai tentar romper o topo novamente, né? Ou testar aquela região de extremidade de topo, ou ele já vem cair direto, tá? Mas a queda ainda vai acontecer. Bom, então para longo prazo, eu tenho uma grande visão, e eu falei isso há muito tempo atrás, quando a DOT estava aqui em cima também. Tem um vídeo aqui no canal só da DOT, tá? Que, se eu não me engano, se ela fizer um movimento, eu vou encher minha mão, alguma coisa assim. É porque eu não sou muito ligado como a galera coloca os vídeos aqui no YouTube, tá, pessoal? Eu basicamente nem fico editando muito, só coloco aqui. Tento ser o maior sincero possível com vocês do que eu vejo do mercado, mostrar e por aí vai, tá bom? Bom, então para mim pensar numa compra a longo prazo da DOT, para mim carregar ela, é na região do 3, tá? Mas lembre-se que eu falei. Bom,
Pessoal, se ela fizer basicamente essa movimentação já, o que eu não acho que vai acontecer, e vir testar essa região aqui do 3, acredito que já poderia ser a melhor compra para a DOT, tá? O que não pode acontecer é o que eu falo para vocês, colocar um fechamento aqui abaixo. Colocou para mim, não importa a moeda que seja, eu saio fora. Podem olhar a Gala, eu avisei da Gala, ela não poderia perder o fundo. Perdeu, não me importa se depois ela vai fazer um candle para cima ou vai continuar afundando. Se quem tem interesse em comprar o mercado, ou melhor dizendo, quem segura o mercado, quem tem poder de fogo, não está interessado, porque eu estaria. Agora lá no futuro, quando ela me der novos sinais, quem sabe, tá bom? Mas vamos falar aqui se ela subir da onde eu espero aqui dessa região que ela tá. Isso que ela fez aqui, ó, está fazendo é uma confirmação de compra, tá? Não deixa de ser. O que eu aguardaria para comprar a DOT aqui, ó, para carregar ela? Região do 3.980, 3.972 mais ou menos. Então, se o Bitcoin fizer a movimentação que eu espero, essa também será a mesma expectativa de movimentação para a DOT. Que ela faça isso aqui, venha fazer isso aqui, para depois subir, tá? Agora lembre-se, perdeu a região do 3.890 com fechamento, pavio não. Aí vai de você já começar a acumular ela, como vocês gostam de falar, sabendo que possivelmente ela vai testar a casa do 3,60 e possivelmente a casa do 3, tá? Para ir já para longo prazo. Bom, e se ela respeitar essa região aqui para curto prazo, médio prazo, vamos dizer assim, se o Bitcoin fizer aquilo lá? O primeiro lugar que a gente tem que ficar de olho é esse cara aqui, ó. Pode ser um enrosco, tá? Acredito que pode até passar disso aqui, mas pode ser um enrosco aqui. Lá na casa do 4.600 mais ou menos, tá? Então aí a gente tem um risco de 2% para buscar um objetivo de 17. Ah, é muito pouco. Pessoal, eu falo direto para vocês. É muito pouco para quem compra 10 dólares, 20 dólares e acha que a moeda vai subir 38 milhões por cento. Né? Basicamente essa galera que está esperando o Papai Noel, né? Que nunca aconteceu e acha que um dia vai acontecer, mas não vai. Bom, agora, se ela fizer uma movimentação mais forte, vamos dizer assim, o que a gente tem que observar? A gente tem que observar esse cara aqui, ó. Porque aqui houve uma quebra de estrutura, né? Então a expectativa é que a gente tenha essa base de preço, né? A gente pode, deixa eu arrumar aqui para vocês entenderem. A gente tem uma quebra de estrutura a partir dessa movimentação aqui, certo? Ó, esse fundo foi quebrado. Então a nossa extremidade seria esse cara. Mas aqui a gente tem vários pontos que também houve inibição de movimento. Então pode ser um enrosco, pode ser. Claro que a nossa expectativa é sempre sair do ponto de menor liquidez e buscar patamares maiores, tá? É o que eu falo. Eu passo o ponto para vocês, chegou na região, fica de olho para ver se não vai confirmar uma venda ou avisar vocês que não teve combustível suficiente para subir, para sair fora. Agora, se não avisar que não der sinais que vai cair, segue com ela. Porque aí ela pode vir testar essa região lá dos 6.700, mais ou menos, 6.70, tá? Aí já seria uma operação de 70%, um payoff de 34,58 para 1 e um risco de 2%, tá? Uma baita de uma operação por sinal, beleza? Aqui é um alvo para médio prazo se ela fizer essa movimentação. Mas lembre-se, fique bem ligado nessa região aqui, tá, pessoal? Do 5,40, 5,30 para não devolver o dinheiro, tá bom? Então, basicamente é isso que eu vejo para a DOT, tanto para médio prazo, vamos dizer assim, e para longo prazo. O que me preocupa mesmo dela é esse Fair Value Gap aqui, tá? Se não tivesse esse Fair Value Gap, eu falaria para vocês que a probabilidade de ela subir daqui é gigantesca. Mas, infelizmente, esse Fair Value Gap aqui pode ser um enrosco no nosso sapato, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma, mostrando a minha visão sobre as duas moedas. As duas eu tenho interesse em segurar um pouco mais aí, tá? A DOT, como eu acabei de falar, né?
a gente já tem ela comprada aí nessa região, mas também com objetivos para médio e longo prazo, aí vai de cada um, o jeito que as pessoas gostam de operar, né? Não obrigo ninguém a operar igual eu. Eu faço dessa forma e eu mostro para vocês como eu faço, tá bom? Então valeu, pessoal, fiquem com Deus, até a próxima. Opa, pera aí, né? Como que eu não vou passar os objetivos para vocês a longo prazo? Tava esquecendo. Bom, pessoal, a longo prazo dessa moeda, a gente tem uma movimentação bem interessante para a DOT, tá? Se ela respeitar a sua região de demanda, que isso é mais importante de tudo, né? Tem que respeitar. Porque se ela inverter o movimento, aí o negócio vai azedar mesmo. Mas repare que na DOT, a nossa região de oferta dela é muito alta, ou seja, o que a gente tem é falhas, ineficiências também. Ó, Far Valley Gaps, Far Valley Gaps, Far Valley Gaps, tá? Então a expectativa quando começar a sua movimentação de alta é que ela vá testar as regiões lá de Simão, e essa moeda pode sim facilmente testar a região do 17, 18, 20, por aí, tá bom? É claro que quando ela tocar nos Far Valley Gaps, fechar essas falhas, provavelmente vai recuar novamente? Provavelmente. Mas a expectativa para lá para o longo prazo é que ela vá ter enrosco só nessas regiões do 20 aqui, mais ou menos, tá? E aí, quando ela superar, a gente faz uma nova análise, vê para onde que ela pode ir, tá? A galera acha que o mercado vai sair daqui e vai fazer isso aqui, pessoal. E basicamente o mercado, para mim, não vai, tá? Até porque, como eu citei para vocês, se ele fizer isso, deixando esse monte de falha... Opa! Deixa eu arrumar aqui, fazer isso aqui. Como eu citei para vocês, se o mercado fizer isso, deixando esse monte de falha, igual havia aqui, ó, vai voltar, tá, ó. E aí é o que eu falei, beleza, pode acontecer no meio do caminho algumas movimentações desse tipo? Sim, claro que sim, até deve, né? Mas não acredito que será dessa forma aqui. Até porque é o que eu falo, se as instituições estão aqui para arrancar o seu dinheiro, uma hora a sardinhada ia perceber, opa, peraí, agora é hora de vender, agora vamos comprar. Opa, agora é hora de vender, vamos comprar. Pronto, aí quem que vai ser a contraparte? Não terá contraparte. Todo mundo vai ganhar? Não existe isso no mercado, tá bom? Então é isso que eu vejo para DOT. Valeu, pessoal, fiquem com Deus.